Bom dia, irmãos. É uma alegria, um prazer estarmos reunidos mais um primeiro dia da semana para juntos estarmos louvando ao nosso Deus na ceia, na oferta, nos cânticos, nas orações e agora ouvindo a palavra de Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre hospitalidade. É o tema desta mensagem. E eu quero começar perguntando para você, o que é hospitalidade? Como que você define a palavra hospitalidade? Muitas vezes pensamos em hospitalidade como hospedar a um amigo, a um parente em nossa casa. E nada de errado com isso, né? Quando recebemos visitas, né, parentes, amigos, e hospedamos essas pessoas em nossos lares, é uma hospitalidade. Mas quando olhamos para a Bíblia, a palavra hospitalidade vai além disso. Por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para hospitalidade é filoxenia. Filos quer dizer alguém que ama alguma coisa. E xeno quer dizer estrangeiro. Então, o oposto de filoxenia pode ser xenofobia, né? Aquelas pessoas que têm aversão, fazem bullying com estrangeiros. Então, filoxenia dá a ideia de alguém que tem amor, afeição, carinho em receber o estrangeiro, o peregrino, aquela pessoa que está fora do seu lar, no seu próprio lar. Desta forma, a palavra hospitalidade é mais do que receber a um amigo, é mostrar generosidade, acolhimento a um indivíduo que talvez você nem o conheça. Porém, você sente a necessidade que essa pessoa tem e você providencia meios para acolher aquela pessoa. Talvez alguém que no futuro não vai conseguir retribuir a hospitalidade que você deu para aquela pessoa também com você. Então, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê exemplos de pessoas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que praticavam a hospitalidade. No texto que o nosso irmão Davi leu, a gente pode pensar num dos maiores exemplos de um servo de Deus hospitaleiro, Abraão. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Então, no texto que o Davi leu, Abraão foi convidado por Deus para sair da sua terra, do conforto, da segurança da sua terra natal e ir para uma terra estranha, uma terra estrangeira, uma terra distante da sua terra. E vivendo como estrangeiro em Canaã, Abraão sempre aproveitava as oportunidades que ele tinha de acolher, hospedar, cuidar de estrangeiros que passavam pela sua tenda, passavam pela sua cidade ou pela região que Abraão estava vivendo como estrangeiro. É um estrangeiro tendo amor pelos estrangeiros. Um exemplo disso, em Gênesis capítulo 18, versículo 2 a 10, no versículo 6, Abraão pede para Sara e as servas de Abraão fazerem o melhor pão que eles tinham. Ele disse, vai e pegue a melhor farinha que você tem. Pegue a melhor farinha. Versículo 7, ele fala, pegue o melhor novilho. Deixa eu só ler o texto na própria escritura junto com você. Gênesis 18, 6. Abraão foi
apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Versículo 7. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu ao seu servo. Abraão sempre queria oferecer o que lhe tinha de melhor, o melhor pão, o melhor novilho. Mais tarde, Hebreus, capítulo 13, versículo 2, vai dizer que, Hebreus capítulo 13, versículo 2, que praticando a hospitalidade, alguns acolheram, sem saber, a anjos enviados por Deus. E é o caso aqui de Abraão. Abraão acolheu esses estrangeiros e eram anjos representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eram anjos de Deus. Tanto que lá em Gênesis 18, no versículo 10, os anjos vão falar: Sara vai ficar grávida com 90 anos e terá um filho. E esse filho vai ser usado por Deus para o nascimento de uma grande nação. Então, Abraão, sendo tão generoso, tão hospitaleiro, acolheu anjos de Deus. E no Novo Testamento, o que a palavra de Deus fala sobre hospitalidade? Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13, mostra a hospitalidade no Novo Testamento como um mandamento de Deus. O texto fala: compartilhe o que vocês têm com os santos e com suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Procurem ser hospitaleiros. Por que a Bíblia nos recomenda ser hospitaleiro? Qual é a vantagem de ser hospitaleiro, de acolher pessoas na nossa casa, no nosso lar e oferecer-lhes as suas necessidades? Uma coisa que eu penso e eu gostaria que pensássemos juntos nesta manhã é que a hospitalidade nos transforma em pessoas melhores. A hospitalidade nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. E para entendermos um pouco isso, a gente vai dar uma olhada no livro de Atos, capítulo 28. Em Atos, capítulo 28, o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Cesareia e foi levado, precisava ser levado para Roma, para a capital do Império Romano, para ser julgado pelo imperador Nero. E o texto vai falar no Atos capítulo 27 que 276 pessoas estão sendo levadas. Atos 27, 37, fala que 276 pessoas estão sendo levadas da Palestina para Roma. Eles têm que atravessar o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo hoje já é um transporte perigoso. A gente vê muitos naufrágios acontecendo, de pessoas tentando sair do norte do continente africano para a Europa, sendo abatidos por tempestades, por maremotos e coisas assim. Imagina 2000 anos atrás, nos navios mais frágeis que eles tinham naquela época. Então, ao longo dessa viagem, Paulo está com Lucas, o autor do livro de Atos, e algumas outras pessoas com ele. E no meio da viagem, o navio foi abatido por uma forte tempestade.
E eles passaram aproximadamente 2 semanas em terríveis tempestades. E o navio começou a se despedaçar, a ponto que todos acharam que iriam morrer. Se você ler Atos 27 e 20, Lucas fala: achamos que iríamos morrer por causa da tamanha tempestade que pegamos. Porém, Deus vai confortar Paulo dizendo que eles não morreriam. E de repente o navio conseguiu encostar numa ilha no meio do Mediterrâneo, a famosa Ilha de Malta. Uma ilha muito mais próxima de Roma do que da Palestina. E agora eles chegam no resto, no que sobrou do navio que foi se despedaçando, eles conseguem chegar até a praia na Ilha de Malta. Era normal, quando acontecia um naufrágio e os náufragos chegassem numa ilha isolada, que os habitantes daquela ilha roubassem todos os sobreviventes, até matassem todos os náufragos para roubarem os seus pertences, né? Porém, Lucas vai nos dizer no capítulo 28 que os nativos da ilha de Malta eram hospitaleiros. Lucas vai dizer que todo o povo da ilha de Malta exerceu a hospitalidade com Paulo, seus companheiros de viagem e toda a tripulação daquele navio. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Vamos ler o versículo 2. Atos 28, 2. Os habitantes da ilha, no caso dessa ilha de Malta, mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia muito frio. Às vezes, nós pensamos que para sermos hospitaleiros, temos que fazer coisas extravagantes para aquelas pessoas a quem estamos hospedando. Às vezes, achamos que para ser um bom anfitrião, eu tenho que fazer coisas extraordinárias para as pessoas que eu estou acolhendo. Certa vez, uma senhora me disse que ela ficou de hospedar algumas pessoas na casa dela. Ela passou o dia inteiro preparando pães, bolos, fazendo diferentes tipos de pães, diferentes tipos de coisas para comer, para beber. Que quando os seus hóspedes chegaram no final do dia e tocaram a campainha da casa, a vontade que ela tinha é de ir para o quarto dormir, de tão cansada que ela estava, e deixar os hóspedes para o lado de fora. Já aconteceu isso com você? Né? Já aconteceu você fazer tantos preparativos para os seus hóspedes que quando eles chegaram, vocês preferiam que fosse todo mundo dormir do que comer? A verdadeira hospitalidade não está necessariamente na grandiosidade do que é feito, mas no amor e na utilidade do que está sendo feito. Nesse texto, os nativos de Malta fizeram uma fogueira na praia. Eu acho que eles não gastaram muito dinheiro para pegar alguns paus que tinha ali perto da praia, formar uma fogueira e tacar fogo ali, né? Mas algo tão simples como uma fogueira era o que os náufragos mais estavam precisando. Imagina eles chegando com aquelas roupas molhadas, com muito frio. O que eles mais precisavam era de um lugar quente para eles se secarem e se aquecerem.
O povo de Malta deu para Paulo e para os seus amigos o que eles precisavam. Então, esse texto nos ensina, né, os cruz-maltinos aqui nos ensinam que receber alguém, hospedar alguém, é dar àquela pessoa o que ela precisa. E muitas vezes o que temos de mais simples, o que temos de mais elementar, é exatamente o que os hóspedes querem. Então, todos nós podemos praticar a hospitalidade. É algo que está ao nosso alcance. Não necessariamente precisamos fazer coisas extravagantes ou extraordinárias ao acolhermos pessoas em nossos lares. Um outro ponto que podemos olhar aqui ainda em Atos capítulo 28 é o versículo 7. O versículo 7 fala, 28:7. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Públio, uma espécie de governador daquela ilha, acolheu Paulo, acolheu Lucas, acolheu outros companheiros de viagem de Paulo e os tratou com bondade e generosidade. Públio era uma espécie de governador, prefeito, uma autoridade naquela ilha. E ele fez questão de acolher o apóstolo Paulo com bondade, com generosidade. O que eu estou querendo que possamos ver nesse texto? Que a pessoa mais importante da ilha, em termos de autoridade política, vamos dizer assim, administrativa, era um homem hospitaleiro. Quando encontramos um líder hospitaleiro, certamente os seus liderados saberão praticar a hospitalidade. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, um dos requisitos para ser presbítero é saber praticar a hospitalidade. Porque quando o presbítero hospeda bem as pessoas em suas casas, ele está ensinando toda a igreja a ser hospitaleira. Hospitalidade muitas vezes é coisa que aprendemos a exercer, né? Alguns têm o dom de hospedar, né, as pessoas, outros não se sentem tão à vontade assim com pessoas em suas casas. E muitas vezes a hospitalidade pode ser aprendida. E esse texto mostra que o governador da ilha, Públio, fez questão de ele mesmo receber Paulo e seus companheiros. E qual foi a consequência disso? Olha o versículo 8. A gente leu 7, 28, 8. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Paulo teve a oportunidade de retribuir a Públio todo o amor e o carinho e a bondade e a generosidade que os habitantes da ilha de Malta tinham tratado Paulo e seus companheiros. Paulo curou o pai de Públio, que estava doente, como muitos outros moradores da ilha, que também estavam doentes e foram curados por Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando acolhemos pessoas em nossos lares, quando praticamos a hospitalidade, não apenas damos, mas também recebemos.
Eu posso compartilhar com vocês que todas as vezes que eu recebi pessoas na minha casa, eu muito mais recebi dessas pessoas do que dei. Muitas vezes eu tive o privilégio, a oportunidade de hospedar pessoas em minha casa. E essas pessoas contribuíram para a minha formação. E principalmente, pensando quando a Maria Eduarda, quando minha filha era pequena, e a gente sempre tinha pessoas nas nossas casas, eu tenho certeza que essas pessoas que passaram pela minha casa, pela casa da Isabel, nós podemos ver o quanto a Duda aprendeu com essas pessoas que estavam sendo hospedadas. Ela aprendeu sobre as diferenças, principalmente. Diferenças culturais, diferenças étnicas, diferença financeira. Se hoje a Duda sabe lidar com diferenças de opinião, com uma série de diferenças, sabe respeitar a diferença e a opinião e o jeito e a cultura de outras culturas. Foram esses irmãos que passaram, foram esses estrangeiros, foram essas pessoas que passaram por nossos lares, que ensinaram a minha filha algo que talvez eu mesmo não saberia como ensinar. Talvez você teve essa experiência na sua casa. Talvez você teve a experiência de acolher estrangeiros, e quando eu falo estrangeiro, eu não estou falando de um outro país, pura e simplesmente, mas de uma outra cultura. Uma cultura do sul com uma cultura do norte, uma cultura do sudeste, uma cultura do centro-oeste. Nosso país é um país tão rico culturalmente, e muitas vezes essas pessoas que passam por nossas casas têm muitos a nos ensinar. Por isso que a hospitalidade transforma os hospitaleiros, ou os hóspedes, ou os anfitriões em pessoas melhores. Eu aprendo a dar e aprendo a receber. Não existe nada mais cristão no mundo do que suprir as necessidades dos outros. Eu imagino que, se olharmos para a Bíblia, talvez temos uma família que sabia muito bem hospedar. Eu estou pensando na família de Lázaro, Maria e Marta. Porque quando Lázaro ficou doente para morrer, em João capítulo 11, o versículo 3 fala: Senhor, falaram para Jesus, aquele a quem tu amas está doente. E a gente vê Jesus indo para a casa de Lázaro como uma coisa que não é a primeira vez que ele está fazendo. Talvez, o texto não fala, mas talvez Lázaro, Maria e Marta já tinham hospedado Jesus tantas vezes, em tantos outros momentos, Jesus e seus apóstolos, que agora Jesus vai como um peregrino por toda a Palestina, na casa de Lázaro, e abençoa Lázaro e sua família. Essa igreja tem amado o estrangeiro. Essa igreja é uma igreja hospitaleira. Eu tive a honra, o privilégio de estar desde a minha adolescência nessa igreja. E eu não saberia contar quantas pessoas já passaram por Campo Grande, vindo de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. E vocês sempre hospedaram, sempre acolheram essas pessoas. Então a minha mensagem de hoje não é sejam hospitaleiros, mas continuem praticando a hospitalidade, que é uma marca registrada da igreja em Campo Grande. Os alunos da Secris conhecem essa hospitalidade. Outros irmãos conhecem. Aqui na frente parece uma reunião da ONU, né? A gente tem pessoas falando aqui com sotaque do Equador, da Bolívia,
né? O que menos tem aqui é sotaque sul-mato-grossense, né? Então, assim, amém por termos uma igreja com tanta diferença cultural, com tanta diversidade, e que possamos aprender a importância de acolhermos uns aos outros, porque a hospitalidade nos transforma em pessoas melhores. Só lembrando daquela senhora que queria que os seus hóspedes ficassem por lá de fora e ela fosse dormir, ela terminou me falando assim: aprendi que mais importante do que compartilhar a minha comida foi compartilhar a minha disposição, o meu tempo, o meu carinho e minha cordialidade, pois eu recebi tudo isso reciprocadamente de cada um dos meus hóspedes. A hospitalidade nos transforma em pessoas melhores. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, porque apesar de ser um mandamento, uma ordem, a tua palavra nos ensinarmos a praticar a hospitalidade, essa igreja tem feito isso com prazer, tem feito isso de forma natural, tem acolhido e amado ao estrangeiro. Que o Senhor nos abençoe para que possamos continuar praticando a hospitalidade. Que essa igreja continue cada vez mais motivando outros que ainda estão aprendendo a hospedar, a praticarem a hospitalidade, e que ela venha nos transformar em pessoas cada vez melhores, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o nosso próprio crescimento espiritual. No nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus é que oramos e entregamos essa semana, que se inicia hoje em tuas mãos, pedindo ao Senhor que abençoe nossa saúde física, espiritual e emocional. No nome de Jesus. Amém.